Como governar os seus pensamentos? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. É uma passagem bem conhecida, diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Uma outra versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas, que é uma outra forma que ele diz isso aqui. E ele também muda aqui a palavra altivez por orgulho, também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Vou pegar aqui uma versão que é a ARA, que acho que é uma das mais usadas aí, Na Almeida, revista atualizada, ele também diz, além de destruir fortalezas, anulando sofismas. O que ele está dizendo aqui, cara? O que é isso, São níveis de pensamento, níveis de ideias, de crenças que nós temos. E para destruir ideias falsas, para destruir crenças falsas, para destruir ideologias, pensamentos errados que nós temos, a gente só tem uma arma para isso, que é a palavra de Deus. Lá em Efésios 6, que diz da armadura do Espírito, todos os elementos da armadura são mecanismos de defesa. O único mecanismo de ataque é a palavra, que, como a própria palavra diz, é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E foi, por exemplo, a arma que Jesus usou no deserto quando foi tentado pelo diabo depois de jejuar por 40 dias. E é ela que nós precisamos ter e usar quando nós formos atacados. Nós temos um inimigo, o nome dele é diabo, e ele tem um exército. E o campo de batalha dele é a nossa mente. Se você já creu em Jesus e aceitou ele como seu Senhor e Salvador, ele não pode mais te tocar. Ele não pode mais tocar na sua vida, mas ele pode te lançar dados. Como diz o apóstolo Paulo, dados inflamados, pensamentos errados, ideias erradas, sofismas, fortalezas que vão sendo criadas na sua mente a partir do tempo que você alimenta essa ideia e mantém ela ali. Então eu te convido, meu amigo, antes de qualquer coisa, a começar a praticar um exercício que eu já falei aqui com você em outros vídeos, que é pensar sobre aquilo que você pensa. Você precisa pensar e observar os seus pensamentos. O nosso espírito, o Espírito Santo de Deus que habita junto com o nosso espírito, a vida do próprio Deus que está conosco depois da nova criação, ele o tempo todo ele também busca influenciar a nossa mente, o nosso coração, que é a sede de nossas emoções, que é a nossa mente. A gente tem pensamentos que vêm do nosso espírito, mas também tem pensamentos que vêm do mundo. E que se vem do mundo, vem do diabo. São coisas que vêm para poder, de fato, te abater, te destruir, te abalar. E se tem uma coisa que o inimigo não quer, cara, é que você conheça e confie na palavra de Deus, porque essa que é a arma que você usa para poder combater esses pensamentos. O nosso inimigo, cara, ele busca manter a gente numa posição, num lugar de dúvida, de incredulidade, de insegurança. Mas quando a gente sabe e entende quem nós somos de verdade, a partir do novo nascimento, a partir de Jesus na nossa vida, qual é a herança que ele deu pra gente, o que nós temos nele e quem nós somos por causa dele. Quando você sabe disso, a gente pode destruir todo e qualquer pensamento errado, todo e qualquer sofisma e fortaleza que o diabo esteja tentando construir na sua mente. O que a gente precisa fazer, irmão, é mergulhar nisso aqui, é buscar ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Entender cada vez mais e buscar entender quem Deus é, quem nós somos em Cristo e o que nós temos em Cristo, toda a nossa herança. E é isso que vai ser a sua arma que você vai usar no dia mau, no dia em que você estiver abatido, no dia em que você estiver sendo atacado na sua mente. Eu te falo, meu amigo, isso vai acontecer contigo até o último dia da sua vida. O diabo ele não vai desistir de tentar minar a sua fé, porque sem a sua fé você pode perder tudo, mas se você não perder a sua fé, você não perdeu nada, Então ele busca o tempo inteiro acabar com a sua fé. No último vídeo eu falei sobre angústia, que é aquela passagem lá de Davi falando: por que te abates, ó minha alma? Eu ainda o louvarei. Ele falando com a própria alma. Então esse é um exercício que a gente vê que a Bíblia nos ensina a fazer. A gente observar os nossos pensamentos, observar os nossos sentimentos, nossas emoções e confessar a palavra de Deus e as heranças que contém nela
para poder combater esses pensamentos errados que o diabo vai lançar sobre a sua vida. Ele não precisa te tirar da igreja, ele não precisa destruir o seu ministério, ele só precisa que você perca a sua fé e deixe de confiar na palavra dele. Porque a partir do momento que você faz isso, você já está sendo destruído. E ele vai começar a criar pensamentos errados, crenças erradas na sua cabeça, até o ponto de se tornarem sofismas e fortalezas que se tornam cada vez mais difíceis de serem quebradas. Eu li uma devocional e falou aqui sobre algumas mentiras, né, que o diabo faz com que a gente acredite. Eu vou ler para você. Algumas mentiras comuns que todos nós acreditamos e as verdades que precisamos lembrar para combatê-las. Uma mentira que a gente acredita, né, que o diabo tenta fazer com que nós acreditemos. Eu sou um fracasso e eu não faço nada certo. A verdade de Deus pra gente. Posso ter dificuldade, mas posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Outra mentira que o diabo tenta fazer com que a gente acredite. Se Deus se importasse comigo, por que Ele deixaria essas dificuldades acontecerem na minha vida? Por que Ele permitiria esses gigantes, esses desafios, se Ele diz que me ama? E a verdade de Deus para você, meu amigo, que você precisa lembrar nesse dia. Eu sei que todas as coisas cooperam para a glória de Deus e para o meu bem. Romanos 8,28. Deus age em todas as coisas para o nosso bem e para a glória dele. Outra verdade, para combater esse mesmo pensamento. A graça de Deus é suficiente para mim e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. 2 Coríntios 12,9. Deus vai usar todas as suas dificuldades, todos os seus desafios como testemunho para a glória dele. E tudo que você está passando hoje, que você não entende, que você vê que pode estar vindo para te destruir, Deus faz, ele converte esse mal em bem para você. Você não pode não entender agora, mas você vai entender um dia. Outra mentira que, por exemplo, que o diabo costuma mandar para nossa mente, para que a gente acredite. Eu nunca vou mudar, eu vou ser sempre assim. A verdade de Deus, eu posso mudar porque pertenço a Cristo. O meu velho eu se foi e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então, meu amigo, eu te convido no dia de hoje a você refletir. Eu te convido a pensar e observar os seus pensamentos. Quais crenças você tem a respeito de quem Deus é? Se elas não estiverem de acordo com a palavra, esquece, alguém vai ter que ceder. Se tudo que você pensa, se todos os pensamentos e crenças que você tem forem de confronto com o que a palavra diz, alguém tem que ceder, meu irmão. Eu espero que seja você. Então, primeiro, busque entender quem Deus é. Você quer conhecer quem Deus é? Leia os evangelhos. Observe a pessoa de Jesus. Jesus era 100% Deus. E também era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele é um com Deus, ele é um da Trindade. Ele é o próprio Verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus. Então busque conhecer quem ele é, para você entender quem é Deus. Quem Deus é, qual é o caráter de Deus. Segunda coisa, você precisa entender quem você é em Cristo. A partir do momento que você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, a partir do momento em que Ele te fez uma nova criatura e passou a habitar a vida do próprio Deus, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você junto com o seu Espírito. Então você precisa buscar entender quem Deus é, você precisa buscar entender quem você é em Cristo e o que você tem em Cristo, toda a sua herança, tudo aquilo que Jesus conquistou por você na obra perfeita e consumada na cruz do Calvário. E a partir do momento que você conhecer essas promessas e entender, você precisa internalizar isso em você. Você precisa buscar, você precisa confiar e utilizar essas palavras, né? Utilizar essas armas no dia mal, no momento em que esses pensamentos vierem, no momento que essas crenças vierem, no momento em que você, de fato, precisar que você estiver em batalha, estiver sendo combatido. E a batalha vai ser aqui, meu irmão. A batalha vai ser aqui. O diabo vai, até o último dia da sua vida, tentar minar a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus, a sua fé em quem Ele é, em quem você é nele. E o que você pode através dele. Deus tem um plano para você, irmão. Deus tem um chamado, uma promessa para você. Mas antes disso, você precisa entender primeiro quem você é. E a partir do momento que você sabe quem você é, você consegue destruir todo e qualquer pensamento errado, todo e qualquer orgulho, todo e qualquer sofisma, toda e qualquer fortaleza que esteja dentro da sua cabeça. Peça para Deus sondar o seu coração, sondar a sua mente e ver se tem algum caminho mau e transformar isso em bem. Como diz Davi lá nos seus salmos, né? Os dias podem ser maus, irmãos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Seja forte e corajoso. E lembre-se, Deus é bom o tempo inteiro. O tempo todo, Deus é bom. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você e acrescentou na sua fé, cara, compartilha ele agora. Pega agora o link, compartilha no grupo da sua família, dos seus amigos de trabalho, do seu GC.
compartilha, lança as sementes e deixa o Espírito Santo de Deus agir. Se você gostou também, deixa aqui um comentário, me diz qual a sua interpretação, o que o Espírito Santo de Deus já revelou para você sobre essas passagens que eu citei aqui. E se inscreve no nosso canal para você ser avisado quando tiverem vídeos novos, tá? Lembre-se, irmão, Deus é bom o tempo inteiro, o tempo todo Deus é bom. Seja forte e corajoso e permaneça, combata o bom combate, termina a corrida. Um abraço, até o próximo.